Olá, nesse vídeo nós vamos tratar sobre a ferramenta do Word, mais voltado especificamente para o concurso do TJSP. Então nós vamos pegar a ferramenta do Word, ver os tópicos, os temas que provavelmente caem no concurso e vamos trabalhar esses temas em específico. É claro que é um assunto bastante grande, então nós teremos que dividir, isso não tem como ser feito em um vídeo só. Esse é o primeiro vídeo. Hoje nós vamos, nessa aula, nesse vídeo, nós vamos tratar mais especificamente sobre a interface, a estrutura básica de documentos, edição e formatação de textos, cabeçalhos, parágrafos e fontes. Tá? Então esse é o primeiro vídeo dessa série sobre o Word, especificamente para o concurso do TJSP, ok? Então vamos começar. Esse aqui é o Word, ele está aberto. O Word, ele usa um menu, uma interface baseada em menus que ficam alocados aqui na parte superior. Então, quando eu clico, por exemplo, no menu Página Inicial, nós temos as ferramentas mais básicas, que são as ferramentas de formatação de texto, Basicamente isso, formatação de texto. O segundo menu Inserir, nós temos componentes ou elementos que nós podemos inserir nos nossos documentos. Então, um exemplo é uma tabela, uma imagem, formas, gráficos, são elementos que nós podemos inserir no nosso documento. O menu Layout de página, ele trabalha mais na formatação da página, então você pode criar recuo, espaçamento, margens, mudar a orientação da página de vertical para horizontal. Então aqui a gente pode trabalhar sobre a formatação da página em si, do documento, da página. Referências trabalha com referências a documentos externos ou internos mesmo, como nota de rodapé. Então tem essa questão mais específica, mais pontual de trabalhar com referências tanto externas como internas. Correspondências é um menu onde a gente consegue criar e trabalhar com mala direta, basicamente mala direta. Então você pode, usando essas ferramentas, criar uma mala direta, selecionar usuários, destinatários, para fazer o envio, a configuração. Revisão, ele trabalha com revisão do texto, do documento. Então, por exemplo, aqui nós podemos inserir comentários no texto, tradução, contagem de palavras, dicionário, ortografia. Então, ele tem essa questão de ferramentas para se trabalhar a revisão de um documento. E exibição é basicamente configuração, ferramentas de configurar a forma como você vê o documento. Então, se você está vendo num modo de impressão, de leitura, de tela inteira, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, exibir aquela régua na lateral, com zoom, tirando zoom, pondo zoom, tudo isso são ferramentas localizadas nesse menu. E o menu arquivo é um menu onde existem opções como salvar documento, imprimir documento, abrir documento, as configurações do Word. Então são ferramentas sobre a configuração do Word em si e sobre a questão de salvar, abrir, impressão de documentos. Tá? Elas não interferem diretamente na formatação do documento, mas sobre manusear um documento, abrir, fechar, salvar, imprimir, tá? Mas hoje nós falaremos mais especificamente do menu Página Inicial, onde nós encontramos as ferramentas mais básicas de formatação. Eu já coloquei um texto aqui, é um texto fictício, e para que nós possamos ver algumas ferramentas aqui. Então, vamos começar pela formatação de textos. Primeiro, eu queria falar sobre parágrafos. A gente pode ver que esse texto aqui, ele está formatado em 3 parágrafos. Nós temos 3 parágrafos aqui. Como nós criamos, ou fazemos um parágrafo? Eu vou começar a escrever aqui
escrever aleatoriamente, colocar só letras aqui. E você vai ver que eu estou escrevendo e o Word ele está quebrando a linha. Então, quando chega no final de uma linha, ele já vai quebrar para uma próxima linha. Agora, o que você consegue ver aqui? Ele está quebrando a linha de uma forma bem juntinha, da mesma forma como aqui, ó. Ele está mantendo no mesmo parágrafo. Então, só de escrever, só de digitar, ele não quebra um parágrafo. Como que eu faço a quebra de um parágrafo? Quando eu aperto Enter. Quando eu aperto Enter, ele dá um espaçamento maior, uma quebra de parágrafo, né? Ele faz uma quebra de linha maior. Isso define o começo e o fim de um parágrafo. Então você pode ver que quando eu aperto o Enter para pular a linha, ele não só pula a linha, mas ele quebra o parágrafo. É ali, ele está definindo que o parágrafo acabou. Ok? Então, isso é importante porque nós temos configurações relativas aos parágrafos. Tá? Vamos ver agora algumas configurações sobre formatação do texto. Aqui nós temos diversas ferramentas de formatação de texto. Vou dar uma passada em cada uma, ou pelo menos nas mais importantes, né? Naquelas que são mais utilizadas e que provavelmente serão pedidas, né, no concurso. Então, nós temos aqui a ferramenta de formatação de texto, onde nós temos as fontes, o tamanho da fonte e as opções de aumentar e diminuir. Então vamos lá, vamos começar a trabalhar com elas. Eu vou criar um título aqui. Então, título do texto. Eu fiz um texto, né, uma palavra só com maiúsculas, uma com minúsculas e uma com primeira maiúsculo, o resto em minúsculo. Fiz isso para a gente poder ver a diferença nas fontes. Eu vou deixar o texto maior. Então, começando aqui pelo tamanho. Como eu posso aumentar um texto ou diminuir? Primeiro você tem esses botões, onde ele vai aumentando e diminuindo gradualmente. Ou você pode vir aqui direto nessa caixa e escolher um tamanho. Então, quando eu passo o mouse em cima, ele já me dá um preview, né, como vai ficar. Então, por exemplo, eu quero deixar em 20. Eu não cliquei ainda, mas ele já está me mostrando como vai ficar em 20. Ou então eu quero em 48. Entendeu? Então, isso aqui ele já te mostra um preview de como vai ficar. Eu vou deixar em 36. Agora vamos mudar a fonte, né? Basicamente a letra que é escrita, né? O tipo de letra, como ele é escrito. Então nós temos diversas fontes. Fontes mais desenhadas, né? Mais manuscritas, como essa daqui. Fontes mais sérias, né? Sóbrias, como a Times. Nós temos uma infinidade de fontes no computador. E ainda é possível que você instale fontes novas no computador. Então, às vezes você quer uma fonte muito específica para um documento. Você pode procurar na internet uma fonte que te agrade e instalar lá no computador e utilizá-la. Eu vou escolher aqui uma fonte como essa daqui, Impact. Uma fonte mais pesada, mais grossa. E aqui nós vamos ver mais algumas opções. Opção de cor. Aqui eu posso selecionar uma cor para o meu texto. Então eu vou colocar esse azul aqui. Nós temos outras opções de cores. Essa que eu mexi foi a opção de cor do texto. Nós temos uma opção de sublinhado, né? Como você vai... um realce, né? É a melhor descrição. Você insere pinta a parte de trás do texto. Então, aqui eu inseri um realce em amarelo. Essas opções trabalham, né, formatam textos em si. Aqui eu fiz num título, mas eu posso fazer isso no meio de um texto. Às vezes eu quero dar um destaque aqui para um texto, ó. Então eu vou começar a destacar aqui com essa opção de realce. Posso pintar de diversas cores. Outra formatação, outra opção, né, de formatar seria os alinhamentos. Nós temos alinhamento centralizado, o texto ele vai para o centro da tela, alinhado à esquerda, alinhado à direita, ou justificado. Justificado nada mais seria do que um texto que ocupa toda a margem do começo ao fim da página, se possível.
Esses textos aqui, você pode ver que eles estão justificados, eles fazem uma linha bem certinha, bem retinha na lateral direita aqui. Esses textos não. Pode ver que a linha acaba, ele já quebra a linha, ele já pula para a próxima linha. Se eu justificar esse texto, ele vai ocupar até o fim. Ele vai criar espaços ali no meio até ocupar o espaço total. Esse aqui não tá, mas eu vou justificar. Então, a gente pode ver que agora todos os textos estão justificados. Outra opção de formatação de texto seriam essas formatações negrito, itálico e sublinhado. Negrito, ele faz a fonte ficar mais grossa, uma fonte pesada. Então, em inglês se fala peso, né? Mas eu acho que para nós, em português, faz mais sentido falar sobre a grossura do traçado, né, da fonte. Então, o negrito ele faz a fonte ficar mais grossa. O itálico ele faz a fonte ficar mais inclinada para a direita. Por exemplo, nós podemos usar o negrito quando vamos dar alguma ênfase, né? O itálico é muito usado para citações, você vai fazer uma citação. Também pode ser para dar uma ênfase, mas o negrito com certeza dá uma ênfase maior visualmente, né? Você vê mais fácil o negrito, o itálico. Também dá uma ênfase. É bastante usado para citações. Nós temos o sublinhado, também serve, né, para dar uma ênfase. Então eu posso sublinhar. Quando eu faço isso, ele cria uma linha da cor que você está usando. O texto está em preto, então é uma linha em preto. Embaixo do texto, nós ainda temos essa outra ferramenta aqui, que é o taxado. Ele basicamente inclui um risco sobre o texto. Isso aqui às vezes é utilizado, por exemplo, quando mais de uma pessoa trabalha no mesmo texto, ou só você trabalha num texto, mas você quer marcar uma correção. Você está fazendo, por exemplo, um trabalho acadêmico e você escreveu uma parte, só que você não quer alterar esse texto. Então só que você não quer apagar ele, mas você então vai lá e marca esse texto, por exemplo, você quer definir, quer demonstrar que deixar marcado ali que não está legal aquela parte. Então você coloca essa formatação, né, o taxado, para você ver ali, se lembrar mais pra frente que isso aqui eu preciso mudar, isso aqui não está legal. Então é uma opção também. E além dessas opções, nós temos a formatação de recuo. O recuo ele seria um espaçamento no canto esquerdo. Então, por exemplo, em citações é comum se usar um recuo de mais ou menos 4, 5, um recuo aproximadamente como esse que nós estamos vendo. Então, o recuo serve para isso. Você aumenta o recuo, ele vai correr o texto para a direita. Você diminui o recuo, ele vai jogar o texto para a esquerda. O que mais nós temos de opção de formatação? Bordas. Eu vou selecionar esse texto aqui e vou inserir uma borda em toda a sua lateral. Nós temos borda inferior, superior, esquerda e direita, então nós temos várias opções. Eu quero uma borda externa. Quando eu faço isso, ele vai fazer uma caixa. Ele vai inserir uma borda em todo o meu texto. Vou mostrar aqui uma outra opção. Por exemplo, vou inserir só uma borda lateral esquerda. Ou vou alterar, vou colocar uma borda lateral direita. Eu primeiro inseri uma na esquerda, depois eu inseri na direita. Conforme você vai colocando, ele não muda as bordas, mas ele acrescenta novas bordas. Ou então você não quer mais utilizar, não quer mais borda nenhuma. Então você vem e coloca sem borda. Essas são opções para utilizar as bordas, né? Fazer bordas num texto selecionado. Outra opção muito utilizada, muito importante que se conheça, são os estilos básicos já configurados. O que são estilos? Aqui o Word ele tem uma série de estilos feitos, criados já, embutidos na ferramenta que nós podemos usar para configurar. Então, por exemplo, essa aqui é uma formatação de texto normal, né? Texto corrido durante o arquivo. Essa daqui já é uma formatação de título. Eu vou incluir, vou colocar essa formatação para você ver. Quando eu coloco essa formatação de título, ele já vai mexer no meu texto.
Como eu fiz uma formatação nele, ele não está aparecendo a questão de cores, mas ele já está mexendo no tamanho. O que eu vou fazer? Eu posso limpar essa formatação. Então, tem esse botão aqui, ó, limpar formatação. Então eu vou limpar o texto, a formatação do texto vai ficar zerado, né, em branco, como um texto normal. E agora eu vou mexer no título, no subtítulo. Você pode ver que ele foi alterando as configurações de título. Isso daqui interfere diretamente na formatação do documento. Eu posso definir, por exemplo, no meu sumário, que eu vou ter títulos, os níveis, né, de título 1, título 2 e título 3. Né? Seria um título, subtítulo e um terceiro subtítulo. Né? E esses títulos e subtítulos vão ficar de forma hierárquica no meu sumário. Então, conforme eu vou configurando os elementos do meu texto, como título e subtítulo, ele já vai corrigir essas questões, ele já vai lá no sumário incluí-los de forma correta. Então, isso aqui é bastante utilizado, é bem importante que você conheça. E é basicamente isso que nós iríamos falar hoje. Então, nas próximas aulas, nós vamos dar continuidade no uso do Word e ver novas ferramentas. Espero que essas aulas na parte de informática, né, sobre o concurso do TJSP estejam te ajudando, e espero também que você compartilhe com seus amigos que também estão estudando para o concurso. Espero que seja de grande ajuda para você, para eles. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar, e até a próxima.